Então, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Nossa educação continuada hoje está especial, porque nós temos uma convidada especial. Eu acho que ela já está na sala, já botei ela como anfitriã, depois ela me confirma aqui. Eu vou pedir ajuda de vocês, já que hoje tem bastante gente aqui na sala, para que mantenham os seus áudios desligados, tá? Porque ajuda bastante para quem está falando aqui, para quem está palestrando. E a gente depois, no final, a gente abre para perguntas. Vocês podem ir colocando até as perguntas no chat. E eu vou anotando aqui, eu vou marcando, e no final eu repasso para a Jéssica e ela vai respondendo. Senão fica, né, muita gente falando e acaba que a gente não consegue atender a todas as perguntas. Então, eu vou pedir essa ajuda para vocês para manter os microfones desligados, para que a gente possa fluir, aprender muita coisa com a doutora Jéssica. Mas antes, deixa eu falar aqui para vocês um pouquinho da importância de uma educação, né? O educar para quem busca conhecimento, para quem busca se empoderar. E a gente acredita muito, muito, muito na natureza, nesse poder que a natureza tem de nos dar autonomia para a gente cuidar da nossa saúde com soluções naturais. Então, eu queria começar falando para que todos os membros, tanto clientes quanto consultores, buscassem ter um livro desse aqui em casa, ó. Fundamentos Essenciais, o Modern Essential, um livro de aromaterapia, que não é para você pegar e ler, mas é para você ter como consulta e poder buscar outros produtos, outros óleos essenciais que às vezes você não tem em casa, mas que fazem sentido para o seu dia a dia. Então, eu empodero todo cliente a ter um livrinho desse. Tô aqui em Temos minha também. reunião agora, não vi. Deixa eu, deixa eu só fechar aqui, gente. Eu vou fechar o microfone de vocês, tá? Se vocês puderem também me ajudar aí fechando aí. E tem esse livro aqui das emoções que eu amo, Jéssica. Não sei se você tem esse aqui, ó, das emoções. Então você vai ter. Você vai ter que esse livro aqui das emoções é muito legal. Fala muito dos benefícios que os óleos essenciais trazem para as nossas emoções. Toda vez que eu vou palestrar, eu gosto de utilizar a lavanda, porque me ajuda a me comunicar melhor. Então, eu gosto de passar a lavanda, ó, bem aqui no meu pescoço, bem na garganta mesmo, para que eu consiga fluir da melhor maneira e que faça entendimento para vocês que estão ouvindo. Gosto de usar o Spearmint também. Eu queria que vocês mostrassem aí, gente. Abram a câmera de vocês. Mostrem o óleo essencial que vocês escolheram para se concentrarem hoje aqui. Ó, meu esse aqui. Quem pode tirar uma foto aí? Deixa eu desmarcar aqui, remover minha marcação, que aí todo mundo aparece, ó. Mostrem aí o olhinho de vocês. Vamos lá, agora vamos utilizar, vai. Como é que a gente utiliza? Inalação direta. Pingar uma gota na mão. Isso, todo mundo fazendo movimento. Inalando. Muito bom. Agora sim, a gente fica bem preparado, bem concentrado. E a última coisa antes de passar a voz para a Jéssica é lembrar que a Doterra está com um programa novo. Esse programa é um programa de bem-vindos, que todo membro que se cadastra a partir de então, acho que desde maio, né, gente? Desde o membro que se cadastrou lá em maio, ele está participando de um programa muito legal, que é, você se cadastra num mês. No mês seguinte, se você fizer uma compra de 50 pontos, você vai ganhar esse presente aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu marcar para vocês poderem me ver. Deixa eu ver. Esse aqui é um acrílico, um suporte para a gente colocar os nossos óleos essenciais. Então, poxa, quando a gente recebe a nossa caixinha, a nossa farmacinha, a gente gosta de colocar bem bonitinho. Então, olha só que lindo, ó. Para o cliente ele ficar mais animado ainda com essa nova rotina dele dos óleos essenciais e poder expondo. E esses óleos, gente, não podem ficar guardados na gaveta. Eles têm que ficar expostos para a gente lembrar diariamente que a gente vai usar eles, tá bom? Soluções naturais é do dia a dia, da nossa rotina, realmente mudar a nossa rotina de bem-estar. E aí, no segundo mês, se ele fizer uma outra recompra, ele ganha especialmente um óleo da Doterra, tá? Quem recebeu o óleo no mês passado foi esse aqui, o Wild Orange. E no terceiro mês, não, gente, quem não quer ganhar isso aqui? No terceiro mês, a Doterra manda de presente um difusor da Doterra. Olha que lindo, o Pebble. Então, assim, é um programa muito legal, onde a gente empodera os clientes a estar conhecendo novos produtos,
usando os óleos essenciais, né? Porque em 3 meses dá para terminar um vidrinho desse aqui. E eu termino fácil, não sei vocês. E a gente ganha de presente o difusor, que é um acessório muito importante na aromaterapia, certo? Então não esqueçam de lembrar isso para os seus novos membros e empoderar e dar autonomia para os nossos clientes. Educação é isso, gente. E agora, deixa eu convidar a doutora Jéssica. Doutora Jéssica, se você quiser ligar aí seu microfone, eu estou muito animada, a gente está muito Oi! feliz. É uma Tá honra dando certo para receber. ouvir? Ah, Hã? imagina. Tá dando para ouvir? Diferente? Super. É uma Tá, honra vamos. receber você aqui, viu? A gente Tá, está super, super, super animado. A gente ficou muito feliz. E eu queria aproveitar, gente, e falar sobre esse valor tão essencial que a empresa do Terra tem do compartilhar, né? De ser uma família mesmo, porque a Jéssica, ela faz parte de outra rede, né? Eu imaginei assim, ela é uma médica, ou seja, ela não vai ter tempo, mãe de dois. Ela desenvolve o negócio do Terra também, então ela é uma líder diamante na do Terra, então ela tem pessoas ali para cuidar, para direcionar, para mentorar. Então, Jéssica, depois você conta aí qual é essa rotina. Sim, eu ia falar, Cris, eu ia comentar, assim, gente, a maioria de vocês deve conhecer essa parte mais médica que eu tenho, que eu falo tanto, que eu abordo tanto, mas até como quando eu comentei com a Cris, eu queria que o alinhamento não fosse exclusivo só sobre os produtos, que a gente contasse e compartilhasse um pouquinho sobre as outras coisas. Para quem não me conhece, deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, senão vai ficar dando barulho. Para quem não me conhece, eu conheci ou entrei nessa história da doTERRA, dos óleos essenciais, na verdade, com o Arthur, com meu filho. Eu comecei a usar quando ele tinha crise de asma. Então, assim, uma amiga me ofereceu, me mostrou, eu usei, tive um resultado extraordinário. Eu falo até hoje que foi assim, o Brief para mim é um dos meus óleos favoritos e ele literalmente sempre vai ser, porque ele literalmente trouxe um resultado extraordinário para nossa casa e foi então que eu comecei a estudar. Quando eu conheci a estruturação do negócio, é óbvio que foi algo muito legal, mas não foi esse o principal gatilho. Eu sempre falo, foi muito por propósito, em entender que os óleos essenciais podem sim impactar a vida de pessoas e literalmente levar, às vezes não é a cura, mas melhorar algum sintoma e até inclusive levar a cura em diversas situações. Então, eu acho que foi a partir disso que eu juntei várias coisas e aí as coisas começaram a andar. Eu cheguei no meu diamante antes de me formar, então, eu bati o diamante ainda sendo estudante. Então, dá sim para fazer um diamante em tempo parcial, dá sim para fazer uma construção muito grande dentro do mercado de ser empresário também. Sendo mãe, fazendo faculdade, fazendo outras coisas, a gente consegue conciliar tudo. E aí, eu quis trazer um pouquinho também de algumas coisas antes da gente entrar sobre esses temas, do quanto é importante a mentalidade de vocês estarem alinhados. Eu sempre me vi como uma diamante, tá? Isso ainda lá na faculdade, começando o negócio, eu sempre mentalizei isso. E aí a gente fala sobre alguns textos, sobre algumas leituras que eu acho extremamente obrigatórias. Eu até separei alguns assim que eu tenho aqui, tá? Então, antes da gente entrar sobre produtos, a gente também tem que estudar sobre liderança, sobre vendas, sobre diversas coisas. Inclusive, depois, Cris, qualquer coisa a gente compartilha na próxima semana, a gente vai fazer um treinamento exclusivo sobre vendas, sobre capacidade de construir vendas, de como a gente faz isso. Mas eu sempre falo que o melhor, ou o que é o mais importante para quem tem segurança sobre o nosso modelo, é ler esse livro aqui, O Negócio do Século XXI. Eu, da mesma forma que qualquer pessoa, também teve algumas dificuldades para, às vezes, entender a estruturação do nosso negócio, de como a gente vai desenvolver. E aí a literatura é importantíssima, a gente compreender como a gente vai fazer isso acontecer. Outro, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, também é muito bom vocês lerem. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu vou jurar que eu não terminei esse livro ainda, mas mesmo assim teve várias coisas muito interessantes. Pai Rico, Pai Pobre, a gente sabe que é muito famoso, e eu gosto muito do Gatilhos Mentais. Aqui a gente aprende 7 gatilhos que são importantíssimos para, às vezes, você convencer alguém ou trazer alguma forma de negociação melhor, de como você caprichar, às vezes, na apresentação do óleo essencial. A gente sabe que os óleos essenciais, eles são literalmente o produto que a gente trabalha, ele tem literalmente gotas de poder aquisitivo, poder, assim, terapêutico gigantesco.
Só para vocês entenderem, o pessoal tá falando que o vídeo tá desligado. Acho que não, tá aparecendo aqui. Para mim tá tudo certo. Acho que alguém às vezes deve não tá enxergando. Para vocês entenderem, tá? Só refletirem. A aromaterapia, ela é uma das práticas previstas dentro do SUS. Qualquer paciente deveria ter acesso à aromaterapia, à aplicação dos óleos essenciais, tá? Isso não é tão difundido ainda, mas nós faremos provavelmente essa construção. Então, primeira coisa, eu quero que vocês identifiquem que a gente está falando aqui sobre produto, mas a gente também vai falar um pouquinho de contexto do que é no futuro, tá? Então, a gente diz que a aromaterapia é uma das práticas integrativas complementares. Eu trouxe isso é um dado que eu estava hoje organizando, inclusive, lá para uns trabalhos que eu estou fazendo. Hoje, os Estados Unidos gastam, em média, 30 milhões de reais por ano em óleos essenciais. Isso é contexto Estados Unidos. Quando eu Em chegar lá, 2025, essa métrica é para chegar a 50 trilhões. Então, é multiplicar muito o consumo dos óleos essenciais. E por que que isso vai acontecer, gente? Por uma coisa muito simples. As pessoas querem algo mais natural, elas querem trocar medicamentos, elas querem conviver ou viver melhor, tá? Então, esse é uma primeira pincelada para vocês entenderem do quanto os óleos essenciais eles vão crescer no mercado internacional e no mercado brasileiro, tá? Eu não sou a única médica, graças a Deus, eu não sou a única. A gente vê cada vez mais profissionais da área da saúde, enfermeiro, médico, dentista, todas as áreas começando a estudar e a entender mais sobre os óleos essenciais. E quando isso acontece, vocês vão ver que vai ter um giro de chave gigantesco. E aí, o que que eu sempre comento para o meu time também? A possibilidade aqui é gigantesca. Qualquer pessoa de qualquer área pode virar um diamante. Eu não virei um diamante porque eu era médica, tá? Eu não me tornei um diamante porque eu era médica, porque eu era uma estudante. Eu não tinha título nenhum para construir. Eu tinha muita vontade, muito anseio, e eu confiava, principalmente, a coisa mais importante. Vocês precisam confiar do que vocês estão falando. Se vocês ainda não confiam nos óleos essenciais, não adianta eu, como médica, agora vir falar para vocês que os óleos essenciais podem melhorar tal sentido, tal coisa, se vocês não estiverem acreditando. Então, a primeira coisa é vocês viverem o impacto, vocês usarem eles no dia a dia, porque vocês vão ter essa repercussão acontecendo na casa de vocês ou no dia a dia de vocês. Cris, eu consigo compartilhar o meu slide? Sim. Onde é que eu compartilho? Eu não sei É, jogar isso aqui. tem uma setinha compartilhar aí embaixo do seu computador. Deve ser share, né? Compartilhar a tela. Vai, deixa eu ver. Tu não Você tá, consegue compartilhar para mim? porque o arquivo tá com você, né? Eu mandei no WhatsApp para você. Deixa eu abrir aqui no WhatsApp. Pode ir É falando que que eu eu vou não uso o Zoom, abrir. eu quase não sei usar ele mesmo. Tá, eu vou abrindo aqui no WhatsApp. Você pode ir falando aí que eu vou abrindo Tá. aqui Aham. e compartilho. Deixa eu só entender, gente. Quem está aqui no treinamento hoje? Quem de vocês é consultor e quem é de vocês é um cliente que está querendo aprender, entender um pouquinho mais? Só para eu ter uma noção também do que vocês estão procurando mais aqui dentro do treinamento. Eu acho que a gente tem Escrevam os dois, aí, gente. consultora. Lindo, gente, lindo de ver, tá? Eu falo que vocês têm um objetivo dentro disso tudo. Levar os óleos essenciais para outras pessoas. Quando você é um consultor, você tem um dever ainda maior, tá? Que bom que eu tô vendo tantos consultores. Os clientes preferenciais também são extremamente bem recebidos aqui junto com a gente, mas principalmente de ser uma visão muito clara. O sucesso aqui ele é totalmente garantido para quem faz com comprometimento. Eu não tenho dúvida disso. Toda vez que eu vejo alguém que está desenvolvendo com vontade, que acredita, com certeza vai dar certo, tá? Então, assim, isso é um dos pilares nossos, tá? Que é realmente usar. Os clientes preferenciais também fiquem bem à vontade, vocês depois podem perguntar, podem tirar dúvidas, mas eu vou mostrar mais sobre os lançamentos que a gente está tendo, que a do Terra está trazendo nesse mês, para vocês saberem como a gente vai usar esses produtinhos, tá? Para quem, eu vou apresentar então, para quem ainda não me conhece, eu sou Jéssica, eu sou formada pela Federal aqui de Chapecó. Eu fiz pós-graduação em nutrologia, sou pós-graduada em aromaterapia e eu gosto sempre, como eu falo, impactar a vida das pessoas com óleos essenciais. Hoje, a maioria dos meus atendimentos médicos,
eles são voltados principalmente para o uso, a aplicação dos óleos essenciais. E a gente consegue resultados extraordinários. A gente consegue, sim, reduzir nível de glicemia, nível de ferro elevado, de ferritina elevada, gordura no fígado, hipertensão, melhorar a ansiedade, depressão. Todas essas questões a gente consegue, sim, melhorar através dos óleos essenciais, tá? Pode passar, Cris. E Gente, primeira coisa, eu vou trazer a apresentação ou um pouquinho da pincelada sobre um dos produtos que entrou nos lançamentos que a gente tem, é o Correct X, tá? Para quem não sabe, ele é um lançamento, a gente acredita que vai vir provavelmente em agosto, então ele deve estar muito próximo. A gente, quem sabe, venha antes, mas vamos dizer assim, que vai vir em agosto. Correct X, ele é um produtinho que a gente aplica principalmente para problemas de pele. Então, tudo que a gente tiver de lesões, de complicações, a gente pode usar essa misturinha. E eu vou explicar por que que ela é tão legal. Aqui eu trouxe para vocês uma fotinho de um arranhão do meu filho. Um amiguinho dele arranhou ele no rosto e a gente passou. Primeira foto, vocês vão ver que tem uma marquinha bonitinha, significativa. No segundo, eu apliquei a pomada, tá? Vocês estão vendo que não tem nada de pegajoso, nada de cor. Ele é extremamente assim, ó, hidratante. Ele não tem nada de alteração que fique com um aspecto esquisito na nossa pele. Pelo contrário. E aí vocês vão ver no outro dia como é que tava a pelezinha dele, já bem fechadinha. Seu áudio deve estar desligado. oh, Tá não, funcionando, né? Não, né? não. Tá. Inclusive, a gente Quer só quer reforçar para vocês desligarem os áudios, gente, para não atrapalhar, por favor. Pode ser por conta disso. Então, gente, a primeira coisa, o Correct X, ele é um lançamento que é literalmente uma pasta, tá? Uma pomadinha. Vocês vão ver que a consistência dele, ó, para ver na câmera, é uma pastinha, literalmente um gel. Muito fácil da gente aplicar, então é diferente de um roll-on. Vocês não precisam montar um blendzinho. A gente literalmente pega e passa. A grande maioria dos lançamentos, eles vêm exatamente com essa ideia de ser muito fácil a aplicação. Eu falo que a grande dificuldade, por exemplo, quando era uma assadura, quando era uma queimadura, é de juntar os óleos essenciais, montar um blendzinho, botar a concentração certa, quantas gotinhas a gente tem que colocar, quanto de óleo de coco, e aí fica líquido, não pega. Aqui foi tudo resolvido, literalmente com uma pomadinha simples, prática de aplicar. A gente não precisa. Essa pomada, eu tô falando muito para questão de machucados, mas para quem tem olheira, quem quer hidratar, quer fazer um botox natural, gente, é outra forma da gente usar muito prática. Cris, dá uma passadinha para mim. Falaram, eu não sei se foi você que falou na convenção também para psoríase, né? Psoríase também. Também. Eu vou entrar nesses temas assim, porque que ele funciona, tá? Quais os mecanismos para o pessoal entender. Toda vez, galera, quando eu falo, eu sempre comento com pesquisa, tá? Então não é, isso é importante vocês entenderem. Eu falo que a aromaterapia, o uso dos óleos essenciais, eles não é para ser um achismo, que quem sabe vai funcionar ou não. Existe ciência, existe estudo, existe aplicação deles na prática clínica. E é Então, exatamente Gabriel, isso que a gente então, pode, e é isso que a gente vai tentar trocar. Aqui também é uma evolução do Arthur. Eu brinquei que naquela semana ele veio com um arranhão, bem quando eu ganhei o produto na minha mão. E na mesma semana ele caiu. E aí, quando a gente estava jantando, ele caiu no chão lá brincando, né? E aí eu falei assim, nossa, que legal que o Arthur se machucou, porque daí eu posso testar o produto. Aí minhas amigas até deram risada, assim, Gé, você é péssima, péssima, né? Tô querendo aproveitar o menino. Mas, gente, esse aqui é um esfolão clássico das crianças, tá? Ele mesmo dizendo, a pele estava viva, o sangue saindo, muito, muito ruinzinha a apresentação. Foi 5 horas, gente. 5 horas entre uma foto e outra. Cicatriza muito rápido. É óbvio que a pele cicatriza rápido, mas a gente consegue acelerar e reduzir a infecção. Então, esse é o grande benefício do uso desse óleo essencial para acelerar cicatrização. Depois eu vou explicar que a gente também tem ferramentas de usar isso em outras feridas, em outras situações. Aqui é ele mesmo se aplicando. Sabe que as crianças odeiam aplicar qualquer coisa. O Arthur, ele é muito chato, ele não gosta de aplicar qualquer coisa. Aqui ele pegava a pomadinha e passava porque parou de doer, mãe. Então ele pedia para passar. Isso é outra questão importante. Os metiolates, os outros produtinhos, às vezes ardem, incomodam. Ele quis passar, ele pegou, ele abriu e foi passando. Então, acho que essa também é a grande
vantagem disso. Os nossos filhos vão poder usar independente, sozinhos depois e se divertir literalmente com isso. Galera, esse slide aqui é o que eu projetei lá na convenção quando eu expliquei sobre esse produto. Vocês precisam entender que a nossa pele, ela tem uma estruturação. A gente tem, é como se fosse tijolinhos, tá? A gente forma uma membrana que a gente fala que é o extrato córneo. Toda vez que a gente sofre um corte, uma lesão, uma rachadura nos lábios, uma rachadura na pele, uma espinha, qualquer coisa, a gente facilita a permeabilização de outros micro-organismos dentro da nossa pele. Vocês estão vendo aqui na imagem que está vendo como se fossem pequenos pontinhos verdes? Eles são literalmente micro-organismos, são bactérias, fungos que estão entrando. Quando eles entram na nossa membrana, eles podem entrar na corrente sanguínea, e aí o que que acontece? A gente gera um monte de cascata inflamatória, tá? Então a gente começa, vocês vão ver que a membrana fica vermelha, a gente fica inchado, a gente forma edema, a gente forma diversas situações. E a gente libera um monte de citocinas, que é por isso que geralmente um corte na nossa mão ou um machucado causa dor, causa vermelhidão, causa inchaço e causa coceira. Então, geralmente, quando você está com uma coceira em algum lugar, psoríase da coceira, é porque tem alguma inflamação ativa naquele local. Isso são sintomas. E aí, a gente tem os óleos essenciais atuando exatamente em cada uma dessas partes da estruturação da nossa pele. Esses óleos essenciais foram pensados exatamente para isso, para melhorar exatamente essa cascata inflamatória, tá? E aí, pode passar? Então, essa é a base. Isso eu quero que vocês entendam. É aqui que os óleos essenciais, é aqui que o Correct X vai estar atuando, tá? Não só o Correct X. Vocês vão ver que eu vou falar sobre princípios químicos, sobre como eles usam, como eles atuam. Mas principalmente na pomadinha pela praticidade. O que que acontece? O que que tem na composição dele? O primeiro é o frankincense ou olíbano. Gente, o olíbano é um dos óleos essenciais mais antigos e mais estudados. Existem diversos estudos falando sobre, inclusive, indução. Ah, ó, a Cris está com frankincense ali. Eles fazem testes em que eles induzem alguns animais a terem câncer, tá? A gente não vai dizer que o frankincense vai curar um câncer, mas ele pode sim ser favorável ou inibir a resposta inflamatória e a multiplicação. Isso são estudos feitos, tá? Então, reduzindo principalmente a proliferação de questão tumoral e resposta anti-inflamatória. Então, é por isso que a pomadinha ajuda tanto, porque ela reduz principalmente aquela vermelhidão, aquele prurido, aquelas interleucinas que são liberadas lá, e faz toda essa cascata de inflamação reduzir e melhorar a nossa epitelização. Pode passar. Aqui para baixo tem outro estudo, gente, que é uma revisão. É esse aqui. É uma revisão e esse é um relato de caso, tá? Então, eles avaliaram tudo que tem no frankincense. Para quem quiser, depois tem QR Code para vocês baixarem o artigo na íntegra. Mas ele viu resumidamente o que o frankincense atua. Ele é um imunomodulador, então ele tem a capacidade de deixar nossas células de defesa aumentadas ou diminuídas, tá? Ele vai literalmente mobilizando as células conforme a necessidade. É um potente anti-inflamatório, um antimicrobiano, hipoglicemiante e antineoplásico. Isso aqui é um estudo feito com carcinoma, tá? Então fica uma dica. Eu não posso falar isso lá na convenção, mas aqui eu posso citar isso, porque isso não é eu falando, isso é um estudo, tá? Isso é um estudo de caso que havia uma pessoa com câncer de pele. Um câncer de pele simples, não é o melanoma. É um câncer de pele simples, aquele que a gente vai acompanhando e vê o que que acontece. Eles pegaram e passaram um frankincense, só frankincense, tá? Nesse caso foi o princípio químico frankincense. E eles tiraram fotos da evolução do câncer. Vocês estão vendo que ele sumiu? Literalmente foi um câncer que foi extinguido. Então, assim, é um relato de caso, é uma publicação, isso foi estudado, e eles avaliaram tanto em lâmina, na histologia, quanto anatomicamente assim. Então, o frankincense, por isso que esse produto é tão legal, porque ele vem com diversos princípios químicos. Aqui eu só falei do frankincense. Cris, pode continuar. Aqui tem outros estudos falando sobre o outro componente, que é o helichrysum, a sempre viva, então nada mais é do que literalmente estar sempre vivo. O que promove principalmente esses componentes químicos? Ele também é um antimicrobiano, então ajuda na questão da proteção contra bactérias, fungos e vírus. Ele também tem uma atuação de epitelização, então ele ajuda literalmente as células da pele se regenerarem mais rápido.
Essa é a atuação desse óleo essencial. Então, quando você quer uma pele mais jovem, quando você quer uma pele mais com uma estética melhor, você pode, inclusive, tá? A gente tá falando sobre lançamentos, mas eu tô falando sobre esses componentes também. Tenha um Sempre Viva em casa e aplique diariamente antes de dormir. Aqui vai ficar mais prático porque tem uma mistura e vai facilitar essa aplicação. Mas se você não tiver, ou enquanto a gente não tem ele, pode usar o L Christian, que ele é ótimo também, tá? São 13 estudos. Eu tinha muito mais, mas eu coloquei alguns que vocês depois podem dar uma olhada também, tá? Pode passar, Cris. Aqui é só uma revisão. Para que tudo esse óleo essencial atua? Quais são os componentes principais que esse óleo essencial tem? Então, antioxidante, anti-inflamatório, anticarcinogênico também, antimicrobiano e antiviral. Vocês entendem que toda vez que um óleo essencial é antioxidante e anti-inflamatório, ele inibe algumas cascatas que a gente fala que são indutoras de câncer, gente. Isso é uma coisa que está um interligado com o outro. Então, vários óleos essenciais são antioxidantes, anti-inflamatórios. Por esse motivo que eles têm essa repercussão. A via de ativação é exatamente, como eu falei, muito semelhante. Então, por isso que a gente tem um benefício gigantesco do uso dos óleos essenciais. É claro que a gente não vai falar que não vai curar ninguém, mas sim que existem diversos benefícios da aplicação deles no nosso dia a dia. Pode continuar. Aqui eu só coloquei uma apresentação para vocês entenderem o que acontece com ele, Christian. Quando você tem uma lesão, uma ferida, o que acontece? Como eu comentei, dá uma inflamação, dá uma resposta inflamatória, e a gente quer fazer exatamente esses processos que são normais, que são naturais, serem acelerados e inibir infecção. Então, por isso que é tão legal, tá? Por isso que eles são tão interessantes. Eu, por exemplo, na minha cesariana, eu usei muito o olíbano, o frankincense. Eu aplicava, eu saí da cirurgia, eu já pedi para eles aplicar. E aplicava todos os dias, gente. A minha evolução de dor foi muito rápida. Eu no primeiro, para quem já passou por uma cesárea, sabe que é uma das dores assim extenuantes que a gente tem. Eu usei muito turmeric, muito copaíba oral, e em um dia eu tava sem medicamento. Então, assim, foi muito rápido a minha evolução. Eu comparando com meu outro filho, eu levei quase uma semana, 7 dias para sair da medicação. Com os olhos, eu saí em um dia. Então, assim, até eu me surpreendo do quanto eles são rápidos e efetivos quando a gente sabe usar do jeito certo, tá? Então, assim, outro óleo essencial, outro princípio químico que tá aqui dentro que a gente pode usar. Eu vi que o pessoal já perguntou para dermatite na pele também serve, com certeza. Nem dúvida. Dermatite você tem que usar. E aí a gente fala desse sinergismo. Vocês vão entender que cada um desses óleos essenciais eles foram pensados por um motivo. Um é por todos os efeitos antioxidantes. Esse aqui também é para repitelizar mais rápido a nossa pele, então para melhorar cascata inflamatória, antimicrobiana, mas principalmente para as células serem regeneradas mais rápido. Essa é a atuação da Sempre Viva, tá? Ela agilizar esse processo. Cris, pode ir descendo. Tá. Depois, a gente também tem a melaleuca dentro desse produtinho. Então, assim, a gente também adicionou um efeito terapêutico que a gente fala principalmente antimicrobiano. Entre todos esses óleos que eu citei, o que mais tem repercussão em matar fungos, vírus e bactérias é o melaleuca. Eu uso ele para infecção urinária, eu uso ele para diversas outras questões, mas aqui a gente está falando na pele, ele tem aplicação dermatológica com artigos de revisão de literatura. Então foi compilado tudo que a melaleuca atua, em todos os lugares que ela pode atuar, e eles colocaram em um artigo. E aí o que vem nesses artigos, gente? Espinhas, inflamações. O pessoal já comentou para a questão de clarear. Sim, a melaleuca, ela tem uma atuação que a gente fala que é uma enzima antitironidase. A tironidase, ela está muito ativada em quem tem melasma, tá? Então, a melaleuca também tem essa capacidade de reduzir esse aspecto mais de manchado na pele, junto com lavanda, junto com o Sempre Viva, junto com o olíbano também, tá? Aqui, para vocês entenderem como a melaleuca vai atuar. Peraí. Sobe um pouquinho para mim, Cris. Aqui, a melaleuca é parecido com um antibiótico. Quando existe um fungo, um vírus, uma bactéria, aqui um caso de uma bactéria. Ela tem uma estruturação. A melaleuca tem princípios químicos que são semelhantes ao antibiótico, porque ela vai lá na membrana, ela faz um furo naquela bactéria. E aí começa a entrar coisas que não deveriam. E aí a bactéria fica toda confusa e se desequilibra. Começa a ter problemas na produção de enzimas, no DNA, e aí altera tudo, e por isso que a bactéria morre, tá? Esse é o sentido do uso de um óleo essencial, que é antimicrobiano.
melaleuca, orégano, existem outros, tá? Mas a gente vai falar aqui mais nesse sentido. Esse é o mecanismo que vocês precisam compreender de uma forma básica. Entrou uma. É que nem um balão, tá? A bactéria é que nem um balão. Fez um furo, entrou coisa que não deveria, acabou. A gente consegue inibir a proliferação daquela bactéria e ela não consegue sobreviver e acaba sofrendo um processo que a gente fala de apoptose, que ela morre, tá? Literalmente isso. Quando a gente usou esse óleo essencial, esse creme na pele e tinha um corte e a bactéria entrou, o que que acontece? Ela morre, porque a gente passou um óleozinho que é antibactericida, tá? Pode passar, Cris. Aqui falando da lavanda, gente, eu falo muito da lavanda e esse aqui, para vocês entenderem, foi a primeira vez que a gente usou o termo da aromaterapia para medicina. Isso é muito novo, se vocês forem avaliar, é desde 1920. A gente teve o primeiro médico aplicando os óleos essenciais através de uma queimadura. Então, ele sofreu lá no laboratório uma queimadura grave, ele estava fazendo as pesquisas dele, enfim. E aí, o que que ele fez? A única coisa que ele tinha para botar a mão para esfriar rápido foi um pote de lavanda, de óleo essencial de lavanda. Então, ele literalmente colocou a mão dele. E naquele momento, ele viu que ele teve um alívio, porque era algo mais gelado e proporcionou refrescância. E o que que ele começou a avaliar? Que depois dos dias, passando alguns dias, ele teve uma melhora também nos sintomas. A cicatrização foi mais rápida, o edema foi mais rápido, e aí ele começou a aplicar isso na prática clínica dele. Para queimados, o uso para reduzir a ansiedade, ou foi iniciado outros estudos avaliando o efeito da lavanda, tá? Aqui também falando sobre algumas pesquisas das atividades, principalmente da lavanda, então, como anti-inflamatório, e principalmente nesse caso, para a pele, a lavanda, gente, ela atua na nossa microbiota da nossa face, tá? Então, ela melhora as bactérias ruins e as bactérias ruins ela inibe e as bactérias boas ela favorece. Pode passar um pouquinho, Cris, para mim? Eu acho que eu trouxe um gráfico aqui para vocês entenderem que nós temos vários tipos de fungos e vírus na nossa pele, tá? Cada lugar do nosso corpo tem um tipo de bactéria. Então, um tem mais proteus, outro tem mais eucariotos, outro tem mais vírus, enfim. No pé tem mais chulé por um motivo, porque tem um tipo específico de bactéria que predomina naquela região. O que que a lavanda faz? Ela faz esse equilíbrio, tá? Dessas bactérias. Então, ela consegue literalmente amenizar os efeitos ou os efeitos prejudiciais daquelas bactérias que não deveriam estar na nossa pele, tá? Esse é o grande benefício da lavanda quando a gente usa. Então, até inclusive, fica a dica, tá? Tem chulé, tem problemas de transpirar demais, use a lavanda também para esse controle de odores. A lavanda ajuda nessa microbiota. Faça o seu desodorante natural. Eu faço e recomendo. Então, assim, é outra opção que a gente não tem agora, mas vocês podem depois montar o seu próprio, inclusive, para quem a maioria é consultora, façam também os desodorantes e deem de brinde, às vezes, para um cliente, ou ofereçam, às vezes, até inclusive numa venda também. Vocês podem montar e pegar mais estratégias para vocês conseguirem fazer essa movimentação. Na próxima semana, a gente vai falar só sobre essas questões, assim, de. Cris, eu vou mandar para o teu grupo se depois tu quiser. É só sobre vendas, por exemplo, fazer uma loção capilar, fazer uma loção para um desodorante natural. Então, formulações para vocês agradarem ainda mais e potencializarem ainda mais o negócio de vocês, tá? Pode passar, Cris. Outro estudo falando sobre o óleo de jojoba. Então, o jojoba que tem na composição, ele dá uma textura um pouquinho mais grossa no Correct X, tá? Então, assim, ele com o bisabolol, que é outro componente, eles ajudam a principalmente fazer uma única questão: evitar que a gente perca líquido. Quando a gente tem uma pele muito seca, quando a gente tem uma pele com rasgadinhos, a gente acaba perdendo líquido externamente, lábios rachados. Aqui no sul a gente tá passando muito por isso. E eu também passo, e, gente, é maravilhoso. Ele hidrata, ele não deixa você perder, transpirar tão rápido. Então, assim, uma pele precisa estar hidratada com água internamente e hidratada externamente para a gente fazer uma membrana para não evaporar tanta água. Então, é mais um componente que tem aqui dentro que facilita exatamente esse objetivo final de não perder líquidos para a forma externa. Aqui eu coloquei, então, é exatamente isso que acontece com a nossa pele, ela fica descamada. Então, quem vocês vão ver com essa pele são pessoas com psoríase, são pessoas que sofrem com caspa, são idosos, às vezes crianças também fazem esse tipo de pele, ou muito no inverno. Então, é outra composição
É um blend perfeito, pensado literalmente para essas questões. Então, vocês estão vendo que ela é multitarefas, tá? O Correct X, ele literalmente vem para ser aplicado para diversas situações. Tudo que vocês tiverem de complicação, a gente pode sim aplicar, tá? Como eu coloquei, esses são os princípios químicos. Então, a conclusão de como vocês vão usar esses óleos essenciais, de como vocês vão usar isso aqui, literalmente vai ficar para vocês, porque vocês vão ter muitas formas de uso dele, tá? Mãe não pode ficar sem essa pomada. Não. Pode. Não, ninguém Ninguém. pode, porque todo mundo, algum momento, ou passa por um frio, ou passa por uma espinha, uma inflamação, um corte. Um A gente corte. vive com isso. Uhum. É. Crianças ainda mais, tá? Com certeza crianças sofrem com isso, a gente sabe muito mais. Aqui, outro lançamento que a gente vai falar, que, gente, já existe no nosso mercado, a maioria de vocês vai saber que ele é extremamente versátil e eu uso muito, inclusive para cólica menstrual, tá? Então, quem sofre herpes zoster, alguém perguntou, pode usar sim, tá? Mas, junto com ele, você vai aplicar muito melaleuca e orégano, inclusive. Então, nesse momento, tu pega, quem tem herpes zoster, gente, ele resolve em horas, tá? Que na medicina a gente não resolve em horas, aqui vocês conseguem com horas. Vocês vão pegar o rolãozinho de melaleuca e aplicar, vou falar, de 20 em 20 minutos. Quando você lembrar, você vai pegar e vai passar. Isso aí, o tempo todo. Então, não é usar só às vezes. Ah, eu vou usar uma vez no dia e achar que o herpes zoster vai sumir. Ele não vai. Tem que aplicar rápido. Secou, passa de novo. Secou, passa de novo. Secou, passa de novo. Para a pele absorver muito aqueles princípios químicos, porque tem um processo na absorção. Não é tão fácil um óleo essencial permeabilizar. Então, a gente tem que aplicar mais vezes, tá? Nesses casos do herpes zoster, você tem que aplicar mais vezes. Ô, Dep Jéssica, Blue. até bom você falar isso, porque muitos consultores ficam com muito receio, né? E falam assim, não, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao Não, dia. gente. Quem tá com Não, alguma coisa crônica tem que ser, né? Tem que ser muito. vai muito, vai de hora em hora, né? Assim, para quem tem dores crônicas, tá com dor crônica, não adianta ser 3 vezes ao dia, né? Eu falo assim, ó, por exemplo, a copaíba para dor, tá? Exclusivamente para Uhum. enxaqueca. Quando eu tenho um paciente que tá com enxaqueca ativa naquele momento, eu falo de 2 em 2 horas, no mínimo. Sim, eu E aí também. acaba assim, uma gota a cada 20 quilos, mais ou menos. E a pessoa tem que usar de 2 em 2 horas. Quando tiver uma crise, tem que ficar tomando mais vezes. O medicamento a gente usa às vezes de 4 em 4 horas. A gente faz. Quando uma pessoa, por exemplo, eu vou falar da febre, tá, na criança. Quando ela não baixa com um paracetamol, a gente entra com dipirona de duas, uma em duas e outro depois de 2 horas o paracetamol. Então, de 2 em 2 horas a criança está sendo medicada. Imagina com óleo essencial, a gente tem que entrar às vezes mais rápido. Porque, sim, gente, os óleos essenciais têm uma potência, às vezes, um pouquinho menor. Então, por isso que a gente tem que entrar com doses um pouquinho mais altas e com intervalos bem mais curtos, tá? De modo geral, existem trabalhos científicos falando que o óleo essencial na ingestão, ele leva em média de 1 a 3 horas a metabolização. Então, esse é o tempo máximo que fica um óleo essencial. Isso, para mim, é o único problema que tem, que ele não dura tanto tempo, mas ele tem uma eficácia muito boa. É só a gente usar mais vezes que vai estar tudo certo, tá? Fibromialgia, bom, copaíba também. Vamos falar sobre o Dep Blue, que também, inclusive, para fibromialgia vai ser muito bom, tá? Pode deixar antes um pouquinho, Cris, antes de eu mostrar os artigos aqui. Gente, falando sobre por que que esse aqui é lançamento, o que que tem de novo nesse produto? A aplicação dele é muito mais fácil, você não fica melequento, então você vai pegar, literalmente passar, ele fica um sticker. Então, eu não tô com eles, gente, eu fiz dessa, eu falei, eu não vou entrar na fila da convenção e vou comprar depois em casa, e eles não liberaram logo, então eu perdi o meu. Mas, gente, falando sobre o Dep Blue, tá? Eu uso o Dep Blue para cólica menstrual, dor Também. na lombar, bursite, tendinite, dor de cabeça, dores, tudo que existir de dores. Fibromialgia pode ser usado o Dep Blue? Com certeza pode, mas eu falo que o Dep Blue, a fibromialgia é um pouco mais complexa, porque ela não é uma dor só em um lugar, ela é dor no corpo inteiro. Então, além do Dep Blue, você teria que entrar com copaíba. Mas o que que é o tão interessante do Dep Blue?
Gente, ele vem com alguns princípios que a gente já tem na formulação antiga, por exemplo, rico em mentol, que ajuda a aliviar a sensibilidade. Então, o mecanismo de atuação é simplesmente a gente vai colocar uma barreira que reduz a sensibilidade. Camomila reduz a inflamação. Helichrysum também ajuda para a hidratação da nossa pele. O Blutense e o White gente, ajudam na circulação sanguínea. Então, o White Green é um óleo essencial que a gente fala como se fosse um anticoagulante. Ele ajuda a aumentar a circulação para aquele local. Então, ele é um sinergismo pensado para potencializar ou para reduzir, desculpa, a dor, a queixa álgica. Esse é o grande benefício. E o que que é mais, além de aplicar? Não é só um cuidado na aplicação. Ele vem junto enriquecido com a copaíba, que na outra formulação a gente não tinha. E o que é o mais importante, ele vem com preço mais acessível ainda. Eu acho que assim, de todas as vantagens ainda, o Copaíba junto na fórmula é ótimo, mas o preço também vai ser muito legal. Vocês vão ver e vão acompanhar. Mas ele vai ficar praticamente perto da metade, eu acho. Pelo cento que e eu vi, era trinta e assim. nove. Então um preço muito mais acessível para a gente conseguir, inclusive, oferecer para os nossos clientes preferenciais, para a gente usar na nossa casa e assim por diante, tá? Só para descer vocês entenderem. Eu sempre gosto de colocar uns artigos para vocês. Então, por que ou como é a atuação desses óleos essenciais? Aqui também eu estudo falando sobre a copaíba, tá? E aqui, gente, ela foi comparado com a dipirona, inclusive com a morfina. Esse é um estudo da aplicação da copaíba para questão de recepção de dor, percepção de dor. E aí, o que que eles viram? Que tanto a copaíba, quanto a morfina, quanto a dipirona, elas tiveram um efeito muito parecido. Vocês vão ver que as doses de óleos essenciais, elas precisaram ser um pouquinho mais altas, comparado ao do óleo essencial. Mas, independente disso, a dor também foi paralisada com o uso do copaíba. Tem que usar um pouquinho mais de copaíba, uma dose um pouquinho maior. Às vezes leva um tempinho um pouco maior também para essa dor paralisar, do que uma morfina. A morfina, tu entra com uma dose, dá 10, 20 minutos, ela já paralisou a dor. Aqui não. Demora um pouquinho mais, mas a gente tem um efeito muito parecido, inclusive até melhor no controle da dor. Então, isso são artigos falando, gente, de comprovação mesmo de que a gente tem essa evidência. Aqui é um outro trabalho falando sobre o uso do peppermint, que tem na composição lá do Deep Blue. A gente também pode usar no controle da dor. Isso são dois trabalhos, tá? Uma revisão de literatura, então, que avaliou o efeito do mentol, e esse outro foi sobre queixas de dor de cabeça, enxaqueca. E aí eles avaliaram da mesma forma o paracetamol comparado ao óleo essencial de peppermint na ingestão. E eles viram, né, que tem um resultado muito parecido. Então, por que que o Deep Blue é tão interessante? Porque ele tem, gente, comprovação, ele tem benefícios estudados, comprovados. Então, é óbvio que ele vai ser um lançamento muito prático, muito versátil para a gente usar. Na dor de cabeça, na dor no joelho, enfim, onde for, a gente vai poder aplicar ele também, tá? Para quem tem filho que trabalha ou filho, não, é filho que treina na escolinha, enfim, é uma outra opção bem versátil para a gente aplicar. Esse aqui é um artigo falando só sobre o uso de alguns óleos essenciais, que a gente vai ter um perfume, literalmente, é, muito agradável, que isso aqui é um estudo, um capítulo de livro, que antes, lá na Cleópatra, ela já usava os óleos essenciais para questão de cheiro, de inalação. E aí pode passar, Cris, para mim, pois qualquer coisa que alguém quiser, eles podem ler esse material, mas para falar para vocês o outro lançamento que veio, que é o lavanda, o Fio. Flash, né? O O splash, body o splash. Splash. Body Splash, isso aí. Ele vem com uma mistura, então a gente não é só a lavanda, não é só o cheirinho da lavanda que vai vir nesse desodorante natural. Ele não tem nenhum petrolado, ele não tem nenhum componente, não tem disruptor endócrino, pelo contrário, ele vem enriquecido com diversos óleos essenciais que atuam para dar essa fragrância. Então é para ser algo muito. Oi, filho. Depois mamãe imprime, tá? Depois mamãe imprime dois para você, pode ser? Eu Ai, me alguém querendo surpreendi imprimir. com esse body splash. Eu me surpreendi real. Eu não sabia que ia ser tão, tão cheiroso. E é É, muito bom. eu Senti acho que todo também. mundo ficou bem surpreso lá na convenção, quando a Todos. gente sentiu, né? É porque assim, gente, eu sou uma das pessoas que eu não vou dizer que vocês não podem usar perfume, longe disso. Mas eu sempre falo, tentem evitar de colocar ele no contato da tua pele. Porque ele é sim, os perfumes são sim disruptores endócrinos. Eles são princípios químicos que bloqueiam nossas glândulas adrenais, nossas glândulas de reprodução. Então,
Quando a gente retira isso, coloca na tua roupa, que não entra em contato direto. Já aqui, a gente vai poder usar diretamente na nossa pele, inclusive para hidratar. Então, assim, aqui eu vi a grande vantagem. E detalhe, tá? Ele vem com óleos essenciais que aumentam a produção hormonal. Aumenta a testosterona, aumenta o estrogênio, aumenta todos os hormônios que a gente precisa para melhorar a fertilidade, para melhorar libido. Então, isso também não é uma falácia, gente. Isso são estudos comprovando, tá? Então, a gente vai ter um perfume muito agradável à nossa disposição. Pode passar? Legal, isso que você falou, eu não tinha me atentado ainda. Lógico, eu vi o Salve Clareia ali, o Jasmine, Ah, mas ótimo isso que você falou, né? Para as mulheres é. não, ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele vem com lavanda, juniper, salve clareia, jasmim. Então, vários óleos essenciais que são bem legais para isso. Gente, o Brief. O Brief eu sempre falo que é o óleo que me fez ficar apaixonada pela doTERRA. E ele vem com diversos óleos essenciais também que atuam para abrir vias aéreas. Então, como a gente usa o Brief, tá? O Brief, de modo geral, no líquido, a gente tinha uma grande dificuldade para aplicar nas crianças. Em fazer diluição, em montar, em aplicar. Aqui a gente vem uma outra versão que vai ser totalmente tópica. Onde a gente vai aplicar? Sempre eu falo perto da região onde a gente tem aquele efeito. Então, na região do tórax, nas costinhas, aqui perto do peito também, que a gente vai usar exatamente para abrir vias aéreas. Ele vem com eucaliptos, ele vem com hortelã-pimenta, ele vem com louro, ele vem com melaleuca, ele vem com casca de limão, ele vem com cardamomo, com a ravena cânfora. Filho meu amor. Ele vem com diversos. Foi sempre assim, gente. É isso que eu falo. Batendo diamante é com criança do lado e é assim tudo certo, Eu tá? tô, eu tô me encaixando nessa também. Sim, é assim. A gente É não tem que dar assim. desculpa. A gente simplesmente precisa E que fazer. bom que a gente tem um É, trabalho que a gente pode, né, Jéssica, fazer fazer. isso. Tá livre, assim. A gente tá fazendo com o nosso filho em casa, em família, enfim. Isso foi outro grande gatilho que eu tive aqui, que a gente tinha a possibilidade de fazer todo o negócio acontecer com eles do lado. Então, fazendo apresentação, falando, apresentando. E eu tenho Então, a gente certeza que a maioria das mulheres que estão com a câmera desligada, é porque elas estão com as crias lá, tentando escutar a gente, mas não quer aparecer porque estão com as crias. Então, assim, tá em casa, nós entendemos e nós vivemos isso. aham, bem assim. Então, gente, o Brief é uma formulação muito prática para vocês usarem em todos. Ele vem diluído, ele vem específico para a pele, ele vem para hidratar a nossa pele e para abrir vias aéreas. Se eu não me engano, filho, não. Esse aqui era um lançamento que só tem no Brasil, tá? Então, esse produto acho que era um que eles comentaram que só tem no Brasil. Então, o único lugar do mundo que a gente vai ter isso. Oi, filho. É aqui no Brasil, tá? Então, o outro produto incrível que eu gostei realmente é o Brief. Pode continuar. Ai, eu vou cortar Você tá aparecendo mamãe. aqui na TV, filho? Eu vou cortar mamãe. Você vai me cortar. Gente, o outro lançamento é uma mistura de diversos óleos essenciais da floresta. É outro que é extremamente gostoso da gente usar. É o Forest Bathing, eu acho que é em inglês. Bathing. É isso, tá Bathing, certo. Ele vem com diversas plantas também, que é exatamente para trazer essa refrescância para o nosso ambiente. Olha, o Arthur não vai me deixar falar agora. Arthur, vai lá no papai. O papai tem uma surpresa bem legal para você. Ele me contou. Vai lá procurar a surpresa. O que é, será? Vai lá ver. Como eles adoram surpresa. Conta a surpresa, papai. Ele acha que surpresa é doce. Toda vez na vida dele, tudo que é surpresa é doce. Nunca vi. E engana fácil. Vamos lá, gente. Então, assim, o Forest, ele vem para proporcionar o que a gente fala muito, quem vive fora da cidade ou ela fica longe. Exatamente para fazer essa conexão, da gente voltar para a natureza. Como a gente vai usar ele, gente? Na inalação. A gente pode levar ele, colocar ele no difusor. A gente pode colocar ele no banho. Isso é outro detalhe, gente. Usem no banho de vocês uma gotinha de algum óleo essencial. Eu gosto de colocar um brief, um peppermint, um eucaliptus, um pinheiro siberiano. Todos eles a gente pode colocar para proporcionar literalmente uma sauna, abrir vias aéreas, limpar o nariz. Quem sofre com rinite, tenham o hábito de tomar um banho quentinho e pinga no ladinho lá do teu box. Coloca aquilo e vem me dizer depois se não melhorou.
Coloquem uma erva baleira, tá? Falando sobre alguns outros óleos, assim, por exemplo, erva baleira no teu box para ver se não vai melhorar. Então, a gente tem ferramentas aqui para tudo. Esse lançamento é exatamente com esse objetivo, tá? De conectarmos a gente, de se conectar de novo com a natureza, de proporcionar esse aspecto da floresta ao nosso lado. Pode descer um pouquinho, que aí ele tem os componentes do que vem tudo nesse óleo essencial. Ou eu não coloquei? Acho que eu tinha colocado aqui, tá? Então, só para vocês entenderem do tanto que vem de mistura nesse óleo essencial. Então, ele é harmonizado com limão siciliano, magnólia, patchouli, pinheiro siberiano, cipestre, Hinoki, que a gente nem conhece, eu vou ser sincera, é um óleo essencial que eu nem conheço. Ele vem com o toranja, que é o grapefruit clássico, a lavanda, o cardamomo, o gerânio e o pet green. Então, assim, é um sinergismo para conectarmos de novo com a natureza. E é uma fragrância muito, muito, muito boa. Quem sentiu também vai entender do que eu estou falando, tá? É literalmente um lançamento bem legal também para a gente usar. E para vias aéreas, não tenham dúvidas, tá? Ele também vai ajudar muito. É parecido com o Brief. Ele tem aspectos até mais anti-inflamatórios do que um próprio Brief, tá? É como se a gente Eu estivesse acho que na floresta mesmo, né? Sentindo aquele verde fresco, né? Das árvores, das bosque. folhas. Ele é para lembrar exatamente essa questão de bosque. Ah, e agora o último lançamento, gente. A imagem ficou ruim, tá? Porque a gente ainda não tem, não peguei, consegui pegar as imagens oficiais. Mas, gente, eu vou resumir para vocês o que que é o nosso novo lançamento. Eu sempre falo que existem, assim, uma das coisas principais que alguém que tem acesso à do Terra deveria consumir é o VM Complex, é o polivitamínico. Isso deveria estar todos os meses na rotina de vocês. E o VM Complex, ele serve para um mês. Então, não é para economizar nas cápsulas. Por quê? Porque a dose dele é uma dose baixa, tá? Assim, não é altíssimo, porque a gente nem poderia suplementar para todo mundo doses extremamente altas, porque senão a gente pode dar problemas. Alguém que não tem deficiência ficar muito alto. Ele é para ser literalmente um suporte para nos manter em níveis ideais. Então, eu sempre falo, e eu sempre usei na minha gestação inteira, no meu pós-parto, eu uso a vida toda, desde que eu conheci o VM, eu uso ele 4 comprimidos todos os dias, para melhorar nossos níveis de vitaminas e minerais. Ele, às vezes, não vai aumentar extremo se tu tem uma deficiência de B12, mas ele, pelo menos, não vai deixar você com uma deficiência. Então, como a gente vai usar o primeiro dica de hoje da aula para vocês. O VM precisa estar na rotina de vocês todos os meses. 2 comprimidos no almoço e 2 no jantar. Ou 2 no café da manhã e 2 no almoço. Tentem usar 2 vezes, tá? Não usam os 4 comprimidos tudo de uma vez. Tentem fragmentar. É melhor, tá? A absorção um pouquinho melhor. E aí a gente vem com outro lançamento que é importantíssimo. Todos nós precisamos comer muito aminoácido, muita proteína. E aí a Doterra vem perfeita lançar um colágeno. Gente, o que que acontece com o colágeno? O colágeno, ele é partículas pequenininhas de aminoácidos. Então eu falo assim, a carne, ela é repleta de aminoácidos. Mas nem sempre a gente degrada toda aquela carne e converte ela para aminoácidos. Aqui a gente tem um produto que ele é extremamente versátil, que a gente faz um suco que a gente vai num pré-treino, a gente vai antes de dormir tomar ele, e ele vem rico com aminoácidos que ajudam para fortalecer articulações, ajuda a melhorar a questão de pele, ajuda a melhorar a questão de unha. Então a gente precisa de aminoácidos para manter a vitalidade, a qualidade das nossas células. Então aqui, além de todas essas suplementações, ele vem com ácido hialurônico, ele vem com vitamina C, enriquecido com vitamina C, porque colágeno é melhor absorvido com vitamina C. Uhum. É, então ele vem com alguns probióticos também para ajudar as nossas bactérias a conseguirem metabolizar melhor. Então, esse aqui é um outro produto que eles trouxeram para o mercado brasileiro, que ele vai ser mais acessível. Então, o preço, assim, é muito facilitado. Vocês vão ver que, gente, colágeno de qualidade não é barato. O colágeno é um produto, de modo geral, que você compra por 300, R$ 400. Aqui ele vai vir por 180, se não me engano, né, Cris? Tu lembra o preço? 187. É. Então, assim, gente, um E preço é extremamente... gostoso, né? Ele é saboroso. As pessoas vão ter vontade de. Não vão esquecer de tomar o colágeno. Porque é todo dia, né, Não, Jéssica? Não pode ser um dia sim, um dia não. É que nem não. creatina. Você tem que tomar todos os dias. Dias. Exatamente. É todos os dias, é algo contínuo. Então, assim, não dá para ficar um dia eu vou usar, outro dia eu não vou usar. Tem que ser todos os dias, literalmente, para conseguir ter um equilíbrio realmente do nosso organismo, tá?
Pode tomar ele mais adventure? Pode, pode, mas tu vai ver que vocês nunca vão ter um problema de tomar muito colágeno, tá? Isso não acontece. Se vocês quiserem comer um pote inteiro, não vai ter problema nenhum. Mas você vai ter tá desperdiçando, porque tu vai absorver uma parte e o restante vai acabar indo embora. Então, assim, pode misturar os dois, não tem problema nenhum. Vocês podem tomar, inclusive, assim, 15 a 30 gramas todos os dias. Essa é uma das recomendações, tá? A gente usar mais ou menos isso. Então, outra suplementação que vai ser bem interessante, que vai ser bem legal a gente colocar na nossa rotina, tá? Galera, eu acho que das novidades que estão vindo, a gente tem esses produtinhos sendo construídos e edificados. A gente tá torcendo muito para eles virem logo para o mercado, que a gente não tem dúvida que vai ser, assim, uma explosão. E só para eu finalizar para vocês também. Galera, não tenham dúvida da expansão dos óleos essenciais no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, tá? Os óleos essenciais estão, inclusive, apenas começando. A gente às vezes acha assim, não. Eu falo isso porque eu escuto muito isso. Eu sou uma líder também. Ah, eu acho que já tá lotado. Não tá. Não está lotado. A gente tá apenas começando. As pessoas ainda precisam conhecer os óleos essenciais e elas ainda precisam usar. Então, esse é um dos grandes papéis que nós ainda vamos desenvolver. Provavelmente nos próximos. Eu brinco sempre, nos próximos 50 anos, tá? Deixa eu ver o que que tem de dúvidas. Tá perguntando se pode tomar esse colágeno junto com a Advantage. Pode, não tem problema. Que nem eu falei, não tem problema, tá? E lembrando, gente, que esse colágeno, ele é beauty. Então, ele é mais para o cabelo, para as unhas, para a pele. O Advantage, a Adna fala muito que é até pecado a gente falar que ele é um colágeno, né? Que ele é um simples colágeno, porque tem a ver com a longevidade. Então, assim, não comparem se um é melhor que o outro. Não existe essa comparação, tá? O que pergunta a enzima Q10 nesse... Se tem enzima Q10? Tem. Tem. Que eu lembro, ele tem. Tem sim. Só para vocês entenderem, a coenzima Q10, gente, ela serve para um único objetivo. Um único não, vários, mas um dos principais mecanismos de atuação da coenzima Q10 é melhorar a energia das nossas mitocôndrias. Quando a gente lembra lá da educação básica, do ensino fundamental, a gente tem organelas dentro das nossas células. Então, existe o núcleo, existe as mitocôndrias, existe os lisossomos, existe várias partezinhas da nossa célula. E o coenzima Q10, ela atua exatamente nesse aspecto, de auxiliar a mitocôndria a produzir mais ATP e nos dar mais energia e disposição. Então, é ali que a gente tem essa atuação, tá? Tá perguntando da fixação do body splash. Eu vou falar assim, que eu acho. O body splash, gente, ele já não é um perfume de fixação intensa. Eu acredito que da mesma forma aconteça. O body splash geralmente a gente usa pra ficar mais cheiroso ali na noite, no pós-banho, né, pra dormir. Então assim, eu não sei ainda dessa informação, não sei se você sabe, Jéssica, Também não, não. mas eu acredito que, comparando ao body splash normal que nós temos, não fica com aquela fixação o dia inteiro que nem um perfume, né? Não sei se vocês usam aquele de rosas também. Sim, sim, uso Então, super. eu Uso até no acredito meu que vai cabelo, ficar. Eu uso muito na pele, na muito, pele, assim, cabelo. muito na pele. Eu acredito que ele vai ficar um pouquinho mais potencializado, mais marcante do que ele. João, Mas vai por ser algo parecido. favor. Filho. Viu que tem mais outras mães por aí? Eu garanto que tem 80% das mulheres que estão desligadas aqui é porque estão com filhos. Sim. Perguntaram alguma coisa do Correct, peraí. Ah, Pode passar Danari. o corte numa unha infeccionada? Pode usar. Com certeza, pode usar. Tudo que tenha lesão na tua pele, que tenha machucado, que tenha alguma irritação, você pode usar. Ele não tem na pele contraindicação nenhuma. Essa é a grande vantagem. Até para espinha, inflamada, gente, para tudo. Pode ser para tudo, literalmente. A grande vantagem dele é uma só: a aplicação, a fixação, que ele fica. E ele tem o jojoba e o bisobolol, né? Então, que mantém por mais tempo a fixação. Ele não vai evaporar tão rápido, mas ele é perfeito. E o cheirinho não é tão concentrado. Então, não vai enjoar, não é um cheiro ruim, é um cheiro extremamente gostoso também. Legal. Estão perguntando muito do colágeno aqui. E uma pergunta que está acontecendo, porque o colágeno no Brasil que estourou foi o do Nara, certo?
Eu também não conheço, Lívia, o colágeno na Ara, assim. Comprei uma vez, não gostei do gosto e não consegui continuar. Mas o que que eu entendi lá falando com a Sandrine? O Naara, ele tinha, eram vários colágenos. Então, se a pessoa quisesse complementar ali, tinha que comprar vários para ter a coenzima Q10, o outro lá, eu não vou lembrar dos componentes, mas enfim, eles tinham, eram diferentes. Esse da doTERRA, ele vai ser todos esses componentes para cabelo, pele, porque era um Nara para cabelo, um Nara para unha, um Nara para pele. Esse é tudo, tudo ao mesmo tempo. Essa é a É diferença que que eu existem, Cris, é que na questão de colágeno, gente, existem alguns tipos diferentes de colágeno. Existe o tipo um, 2, 3, 4 e 5, tá? sim, Então, o 2 e o 5 geralmente são mais voltados para articulações. Então, ele é um colágeno que ele se modifica numa estrutura e ele ajuda mais para essa questão. E aí, o 1, o 3, o 2 e o 3, quer dizer, o 1, o 3 e o 4, eles são mais específicos para a questão de pele. Então, o que que também diferencia um colágeno? Gente, entendam isso, são partículas de aminoácidos que quando entram no nosso corpo, eles vão se distribuir como um todo. Então, às vezes a pessoa não vai ver tão rápido o cabelo melhorar, mas ela vai ver a pele, porque ele distribui onde às vezes a gente mais precisa. Então, o colágeno vai ser absorvido e vai ser levado. O que que muda muito, na questão de colágeno é a absorção. Não é nem só o tipo de coisas que são adicionadas, mas principalmente a via de absorção. Por exemplo, o verisol, tá? Que é o que tem no nosso colágeno. As pessoas estudam muito sobre os colágenos, se realmente ajuda, se não ajuda. E um dos únicos que teve uma repercussão, o que estudos mostraram que realmente teve uma interferência na absorção, é o que tem componente verisol, é uma estrutura molecular que absorve melhor. Então, por isso que esse colágeno ele é tão legal e tão interessante. Então, assim, por questões tanto dos tipos de moléculas, quanto também na absorção dele ser melhor. Então, quanto mais a gente absorve daquele colágeno, melhor. Se você for numa casa natural comprar o colágeno naquele em pó, ele não vai absorver praticamente nada. Então, literalmente, não adianta, porque colágeno, que nem eu falei, é uma estruturação de uma molécula muito bem pensada. Então, ela tem um valor agregado um pouquinho a mais. tratamento de rosácea, estão perguntando do Correct. Pode usar também. Acho que tudo em geral, gente, em questões de pele, vai dar bom. Vai. É muito prático de usar. Pode usar com certeza, porque ele tem moléculas que são favoráveis exatamente para essa questão. Ó, a Acho, Mari já falou. eu acho que é isso mesmo. Foi. Qual o melhor horário de tomar o colágeno? Acho que a doutora falou aqui, é na hora de dormir, antes de dormir. Tem que dar um Mas espacinho da última refeição de 2 horas? Eu já escutei isso também. ideal sim, porque daí você absorve mais todos os. Ou em jejum também, é uma boa opção, para você não misturar muito com comida, porque aí você não vai absorver tudo. Por Uhum, essa questão. ótima dica. Uhum. Acho que é isso, né, Jéssica? Acho que é. Foi ótimo. Gente, hoje foi um treinamento um pouquinho mais específico sobre os lançamentos, mas a gente pode ir fazendo outros, Cris, também sobre outras visões, tá? Sobre outras coisas também. Eu gosto de falar sobre a questão da liderança, que também é bem legal a gente conversar e falar também, tá? Super, tô super disponível. Já falei pra você, a gente vai trocar outras ideias e a gente vai estar sempre trocando aí. A gente vai se ajudar. Mas aguardem, tá? As novidades que a do Terra está trazendo são extraordinárias, são incríveis, são produtos que eu realmente gostei muito, 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 muito. E que a gente com certeza vai ter uma ferramenta muito boa para o nosso negócio também, tá? Não, gente, na hora que lançar isso, nós vamos ter muita coisa para fazer. A gente vai trabalhar. Inclusive, eu acho que vocês já têm que fazer um pré-trabalho. Você já tem, ó, com todas essas informações que a doutora Jéssica trouxe pra gente, de ouro, de ouro. Tenho certeza que vocês estão anotando aí. Vocês já vão trabalhando seus clientes, né, o seu time, vai trabalhando para as vendas mesmo em si, para que aconteça. Na hora que entrar no escritório, é explosão, é explosão. Vai ser muito bom. A gente está super ansioso. Ó, já estou recebendo aqui recadinho, Jéssica, que você tem que estar aqui sempre com a gente. Então, Tenho. vai ser Tenho. uma equipe só, gente. É todo mundo junto e Vamos. misturado. Isso é outra coisa que eu sempre falo que eu amo da do Terra, tá? A gente é muito unido e vocês não vão encontrar isso em outro lugar. Alguém que quer melhorar a outra pessoa.
Eu acho que isso foi uma das outras, assim, coisas mais incríveis que eu conheci na do Terra, em que um quer colaborar com o outro, ajudar o outro, ensinar um pouquinho. Ah, outro que tem técnica de venda melhor, eu quero aprender também. Então, eu sempre falo, a gente quer treinamentos de liderança, isso também é extremamente importante, a gente construir e edificar, tá? Porque a gente tem um papel muito grande no Brasilzão aqui para a gente desbravar, tá? Exatamente. Quer sentar no meu colo? Obrigada, Jéssica. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Muito, 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 muito Beijo. obrigada. Sigam lá a doutora Jéssica no Instagram, quem não segue ainda. Quem não me segue também, @Cris_Santana Oficial. Oi, que lindo! Fala oi. Fala oi pro pessoal. Oi. Oi! Tchau. Oi, Que oi? Arthur! Gente, beijo. Tchau, Marquem a Arthur! gente no Instagram. Vamos se trocar aí, vamos trocar papinho. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Foi incrível, obrigada! Foi incrível. Estou, parabéns. Boa noite.